Boa noite. Para mim, queridos, é um ponto assim fundamental no culto, nosso período de louvor, porque Deus fala muito comigo no período de louvor. Imagino que contigo também. Volta e meia tem frases que a gente canta juntos e que mexem profundamente comigo. Eu brinco que eu quase podia ir embora. Deus já ministrou ao meu coração. Mas nós queremos também abrir sua palavra, queremos também ouvir aquilo que ele vai dizer expressamente pela Bíblia. E eu oro para que os nossos corações estejam prontos para tudo que ele tem para nos ensinar. Hoje eu conversava com uma das mulheres que saiu da reunião. Logo antes do culto teve uma reunião aqui das mulheres, de preparação do retiro. E vai ser muito divertido esse retiro de vocês. Porque aquele corredor estava uma festa, era risada para todo lado. Eu imagino que vai ser um retiro sério, mas que estava divertido a reunião, estava. Eu não ouvi nada, mas da minha sala lá eu ficava só ouvindo. Mas uma das mulheres que eu encontrei no corredor, a gente vinha comentando como, com frequência, ao servir a Deus, ao fazer alguma coisa para Deus, eu sou mais abençoado. Ao preparar uma mensagem, eu aprendo muito mais. Ao orar com alguém, eu recebo muito das bênçãos de Deus. Ao servir num grupo pequeno, eu fico encantado em poder servir, mas a ação de Deus dentro da minha vida, eu tenho a impressão que eu tô ganhando, não estou servindo. Por isso que fica para nós esse anseio, esse desafio, esse convite, para que você também procure uma maneira de servir a Deus, do seu jeito, no seu tempo, na sua forma, naquilo que Deus te chamou a fazer. Nós temos estudado sobre amando porque fomos amados. Na verdade, essa tem sido a nossa... E hoje eu gostaria de falar sobre amar e permanecer. A expressão permanecer é uma expressão que nós vamos usar bastante. E o apóstolo João usa mais do que qualquer outro autor a expressão permanecer. Ele usa isso no Evangelho de João, claro, no seu Evangelho, e nas 3 cartas, permanecer, fazer habitação. Eu não combinei, então não sei se vai dar para fazer isso, o pessoal da técnica aí, mas no último cântico que nós cantamos tem "Este é o meu respirar, o Espírito Santo em mim", é isso não? Me ajudem aqui. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Essa expressão, "este é o meu respirar", ela é muito íntima com o permanecer, porque o permanecer que nós vamos aprender aqui com João tem a ver com uma atividade do dia a dia. Originalmente a palavra significa montar suas tendas. Naquele tempo o pessoal montava tendas, vivia em tendas, muitos deles. Então eu montava as minhas tendas junto de Deus. É tipo, construir minha casa onde Deus está. Vou morar com Deus. Amar e permanecer em Jesus. Para nós entendermos esse conceito, eu comecei olhando um conceito que eu vou ter que pedir ajuda. Pronto, está aqui. Enxerto dos universitários presentes, porque eu não sei exatamente como funciona, tentei entender. Enxerto é uma coisa fantástica que as pessoas fazem, para mim é fantástico, né? Em alguns casos eles cortam a árvore, pegam um broto, cortam aquele broto, põem aqui dentro, eles chamam de cavalo, essa árvore cortada, esse toco cortado, e amarram, e aquilo brota numa árvore nova. Fazem isso com árvores que já estão mais velhas, os ramos estão mais envelhecidos, e põem um ramo novo. E, de uma certa maneira, eles fazem isso também quando você quer desenvolver mais um ramo na árvore. Então, o propósito do enxerto é desenvolver um novo ramo, um novo galho naquela árvore. Mas o que é interessante do paralelo que nós vemos aqui é que sem a planta, o rebento, ou esse renovo, ou esse botão, ele é morto, porque ele está cortado de onde quer que seja que ele foi cortado. Isso é interessante porque reflete muito a nossa vida espiritual. Nós, sem a presença de Deus, estamos mortos, espiritualmente falando. Ainda não estamos cheirando mal, mas estamos mortos. Aquele broto, aquele rebento, como é chamado, você fala, ele está vivo. Olha, ele ainda
experimentou a totalidade da sua morte, mas a sua fonte de vida foi cortada, ele está morto. É só esperar um pouquinho para que tudo que existe de vida ali desapareça. A mesma coisa acontece na minha vida e na sua sem Deus. Enquanto eu não me encontro com Deus, eu vivo a minha vida inteira morto. Eu só estou esperando que o resto da vida se esvaia. E eu digo isso porque nós olhamos ao redor, e qualquer que seja o seu campo de trabalho, ou qualquer coisa que você admire em termos de artes, cantores, cinema, pensadores, filósofos, nós somos muito impressionados por pessoas que são obviamente brilhantes e sem Deus, mas que elas trazem uma beleza, uma vida que você fala, puxa, essa pessoa não tem Deus, ele ainda não enfrentou completamente a sua morte, mas está morto. Não porque ele é mau, mas porque ele não está conectado na planta que dá toda a vida. A condição que ele hoje vive é a condição que eu vivia sem Jesus. Morto, mas não ainda. Morto, mas ainda com um último gás de vida, por assim dizer. Sem a planta, o rebento está morto. Na verdade, o enxerto, esse rebento, ele suga toda a sua vida a partir da planta. E por que eu estou falando tanto disso? Porque o texto que nós vamos estudar em 1 João fala exatamente dessa vida, desse permanecer. E eu preciso mencionar João 15, o Evangelho de João 15, versos de 1 a 5. Você não precisa abrir lá, eu não vou ler. Mas só para mencionar que a passagem que Jesus diz, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E a partir dali ele começa a ensinar que todo ramo que não estando em mim, ou seja, o rebento que não está ligado à planta, só serve para ser jogado fora. Por quê? Porque ele não tem vida. Então, como é importante, se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. Mas aquele que permanece em mim dá fruto e dá muito fruto. Vocês sabem que eu passei 15 anos morando na cidade de Caxias do Sul, e Caxias do Sul é conhecido pelos seus parreirais, que o gringo gentilmente chama de pareiral, mas tudo bem. Aí eu tirei uma foto de um enxerto ali, né? Você vê é um rebento que eles fazem um corte naquele galho principal, espetam aquele rebento ali e prendem com fita. E o que acontece é que com o tempo isso floresce e se torna um ramo, e com muita frequência o rebento traz consigo, quase que ele suga mais energia que os galhos mais velhos da planta, e ele dá então a sua maravilhosa fruta e dá em abundância. Eu acho impressionante isso, porque a minha pergunta é como é que a árvore sabe para alimentar esse rebento que não fazia parte dela? É exatamente assim que Deus faz conosco. Nós somos enxertados em Cristo. E é Ele que nos dá a nossa vida. E toda vez que eu tento viver a minha vida cristã sem Cristo, é como se eu, rebento, quisesse sair da árvore e falar, agora eu vou viver sozinho. Morre. É impossível, não existe isso. A nossa vida está em Cristo. Então, o permanecer em Cristo significa estar profundamente ligado à pessoa de Cristo. Abram comigo agora sim, 1 João, capítulo 4. Nós queremos olhar os versos 7 até o final do capítulo. E tem várias partes aqui, eu vou tentar tornar isso mais prático, o mais objetivo para nós, de modo que a palavra de Deus tenha todo o impacto que ela deve ter. Eu começo lendo então 1 João 4, versos de 7 a 11. Paramos ali no 11. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já aí a gente pode parar. Deixa eu continuar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Agora ele vai explicar que amor é esse. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou
e enviou o seu Filho como propiciação, como substituição pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. A primeira verdade é essa: quem ama é nascido de Deus. É uma nova vida, é uma coisa fantástica. Eu não sei se vocês que já tiveram filhos se lembram quando você conheceu seu filho. Eu lembro quando cada um dos meus filhos chegava, eu olhava, eu ficava maravilhado. Como é que cada dedinho funcionava? Logo os dedinhos começavam a funcionar demais, mas assim, no começo é uma coisa maravilhosa, né? O dedinho mexe, estica e tudo funciona. Eu ficava maravilhado. Porque, na verdade, voltando alguns meses atrás, aquela vida não existia. E Deus gerou vida e trouxe à tona, trouxe à luz aquela pessoa. É uma nova vida. Não havia vida antes, depois daquele momento começou a haver vida. É exatamente assim a nossa vida espiritual. Você vinha morto, como eu expliquei sobre o rebento, até que nós fomos enxertados em Cristo. E ali nós nascemos de novo. Jesus explicou isso ao rabino Nicodemos, e ele falou: mas como posso nascer de novo? Não posso entrar de novo no ventre da minha mãe. Não, você precisa nascer do Espírito. O nosso nascimento espiritual traz necessariamente vida espiritual. Se você não tem experimentado vida espiritual, querido, talvez você seja religioso há muito tempo, mas é possível que tu não tenha nascido de novo. E eu não digo isso como ameaça, peso, nada disso, mas é uma realidade séria. Lendo naquela nossa sequência sobre tudo que nós temos lido, quando eu passei em Coríntios, ele fala sobre a realidade de que há uma nova vida dentro de nós, e que é o Espírito que nos move, que as coisas espirituais não podem ser entendidos por quem não tem o Espírito Santo. Então é loucura. Você começa a falar das coisas de Deus para quem não tem a Deus, e ele te olha: tu veio de Marte, tu caiu de algum lugar, tu bateu a cabeça, ou então você é um fanático, é o que eles muitas vezes dizem. Você não entendeu nada. E na verdade é ele. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Nós somos nascidos, existe uma nova vida. E obviamente, gente, essa é a vida de Deus. Quando a gente fala que Jesus habita em mim, não é nem tanto fisicamente, embora fisicamente ele pode estar em nós, mas é o fato que começa a surgir dentro do Daniel, no momento da conversão, desejos, anseios, impulsos que não existiam ali antes. Isso é o nascer de novo. Eu começo a sentir um constrangimento do Espírito Santo para não fazer algumas coisas e o impulso de Deus para fazer outras coisas. De novo, eu não sei quando foi que você tomou uma decisão por Jesus, se você já tomou uma decisão por Jesus. Mas se você tomou uma decisão por Jesus, eu espero que, como eu, você tenha tido um choque, uma transformação. Muitos que crescem na igreja meio que deslizam para a vida cristã, o que é uma pena. Não crescer na igreja, que é uma pena. Uma pena esse deslizar para a vida cristã. Porque na minha vida, apesar de ter crescido numa igreja cristã, a minha vida era uma bagunça. Eu vivia com medo, eu vivia disfarçando um duplo padrão de vida, uma coisa na igreja, em casa, outra coisa completamente fora. E na minha adolescência, aos 15 anos, quando eu encontrei a Jesus, alguns dos pecados eu criei repulsa por eles. Infelizmente, alguns ainda não, tá? Ainda tenho várias lutas na minha vida. Mas alguns foi assim, como tirar com a mão, joguei fora. Outros eu estou puxando até hoje, mas parece que eles estão agarrados aqui. Até a glória eu serei liberto de todos eles. Mas há algumas coisas que eu criei repulso e disse: isso eu não quero mais. E outras coisas pelas quais eu criei fome. Eu lembro que logo depois da minha conversão, eu li todo o Novo Testamento. O Antigo eu não entendia absolutamente. Então eu li todo o Novo Testamento assim, num prazo de um mês. Minha mãe ficou até preocupada: mas que tu tanto lê? E ela era de igreja. Que tu tanto lê Bíblia, menino? Mãe, eu sei lá, eu estou com fome. Eu já era gordinho.
Hoje eu não sou mais. Naquela época eu era, tudo bem. Mas eu tinha prazer em ler a Bíblia. Ah, Daniel, mas é sempre assim? Não é. Tem momentos que eu vou me puxar para ler a Bíblia, tem momentos que eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas ainda assim eu vou atrás. Mas existe uma nova vida em mim. Existem momentos que eu sinto um impulso dentro de mim de ir pedir perdão para alguém. E há um constrangimento, eu me sinto mal enquanto eu não dou aquele passo. Há momentos em que eu estou profundamente desanimado e eu sinto uma virada, assim, de coração. Eu abandono aquele caminho e sigo um novo caminho. Não é bondade minha, não vem do meu próprio coração, vem dessa nova vida em mim. Você tem experimentado isso? Quantos de vocês têm experimentado isso? Só para saber que eu não sou tão louco. Levanta a mão. Você tem experimentado esse tipo de coisa que eu falo? Ou não, é muito estranho isso para você? Coragem, gente, levanta a mão. Quero ver quem é que tem experimentado. Isso, obrigado, bom. Porque tem gente que talvez não tenha experimentado, não sei, né? Uma nova vida, uma vida de Deus. Tem situações de pessoas que eu demoro para perdoar e que eu guardo rancor e eu sinto o Espírito Santo me apertando e fazendo pressão. E eu crio na minha mente uma série de raciocínios para por que eu não quero ter um relacionamento com essa pessoa. E eu sou bom disso. Mas o meu coração fica pesado. Uma nova vida. E ele diz, não poderia ser diferente, que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Não dá para você dizer, e ele vai repetir isso, eu conheço a Deus e amo a Deus, não aguento gente. Então tu não conhece a Deus. Tu ouviu falar dele. O critério para nós sabermos se você está crescendo em Cristo, quer saber se você está crescendo em Cristo? Você está crescendo em amor? Você ama hoje mais do que você amava uma semana atrás? Não estou na mesma, parou de crescer. Deus tem que gerar em ti um amor maior pelas pessoas, uma tolerância maior pelas pessoas, uma misericórdia maior, e é só Deus que pode fazer isso. 20 horas de sermão não vão fazer, vão só te cansar. Ou o Espírito Santo faz essa diferença no teu coração, ou eu não sei o que faz. A partir daí, nos próximos versículos, eu identifiquei 2 que eu chamo de ciclos. É bem típico do pensamento, do raciocínio judaico. Ciclos ele apresenta assim uma causa e consequência, e que volta aqui. Parece que, olha, se isso acontecer, isso acontece, e aí você vem para cá. É um círculo virtuoso. Você conhece o círculo vicioso, né? Esse é o virtuoso. O primeiro deles fala sobre amar e permanecer. Amar e permanecer. Ou seja, qual a ligação entre amar as pessoas e permanecer em Cristo? O segundo deles fala sobre relacionar-se com Deus e permanecer. Vamos olhar o primeiro aqui, que é no verso 12. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como é que eu posso permanecer em Deus? Como é que eu posso fazer do Espírito Santo o meu respirar? Como é que eu posso montar ou construir a minha casa assim, vizinho de Deus? Eu quero estar com Deus, eu quero estar perto dele. O apóstolo João descreve assim, se nós amarmos uns aos outros, naturalmente nós vamos permanecer. Tanto Deus permanece em nós, como nós em Deus. Então, se nós amarmos, nós vamos permanecer. E o curioso é que se eu permanecer, ele diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor amadurece em nós. E adivinha só, se o meu amor amadurece e eu amo, eu permaneço em Deus, e aí meu amor amadurece e eu amo mais, e eu sinto mais a presença de Deus, eu ganho maior intimidade com Deus, e isso traz para mim, porque eu estou mais ligado à árvore, como rebento, eu estou sugando mais daquela seiva espiritual, eu vou refletir mais e mais o Pai.
E quanto mais eu amo, mais eu estou próximo de Deus. E você fala, pois é, Daniel, mas eu não sinto amor por essa pessoa, por aquela, ou nessa situação, naquela circunstância. Querido, nós temos falado desde o começo que amar é só secundariamente sentir. É primariamente uma decisão de agir. Eu vou amar, eu vou cuidar, eu decido cuidar bem daquela pessoa. Eu decido me sacrificar por aquela pessoa. O que vai acontecer com frequência, e quer ver um exemplo grande disso, é o nosso amor pelos nossos filhos pequenos. Por mais que você, como pai ou mãe, ame os seus filhos, ninguém vai dizer, Daniel, quando eu estou assim, no melhor do meu sono, meu filho chora, eu sinto um amor por ele. Só se você for uma pessoa estranha. Tá? A maioria de nós não sente amor nenhum, sente sono. E alguns de nós lutam até com ira. Mas você levanta e fala, vou cuidar. E aí você vai, aí tem que trocar fralda, ou tem que amamentar, ou vomitou, ou está doente, é tudo aquilo que criança faz. Mas por que eu faço? Porque eu senti uma vontade? Não, porque eu tenho um compromisso de amor. O sentimento naquela hora, naquele momento é, por que não fica quieto? Eu quero dormir. Amanhã eu tenho que trabalhar. E aí na manhã seguinte, quando você levanta para sair, ele está dormindo, tranquilo, feliz. Então, amor é muito de um compromisso nosso de andarmos naquela direção. Então, quando ele fala assim, se nós amarmos uns aos outros, isso é uma decisão nossa, nós vamos permanecer. Como é que eu amo as pessoas? Você só pode amar pessoas se envolvendo com elas, não tem outro jeito. Você fala, não, já sei, eu vou limpar esse chão vai ficar tão brilhante, ele vai sentir o quanto eu amo. Olha, é possível, mas para mim nada bate você olhar no olho da pessoa, você mostrar o seu amor, você falar, você perguntar como é que a pessoa está, você conversar com a pessoa, você fazer um gesto na direção daquela pessoa. Se eu amar de verdade, eu permaneço em Deus. Por quê? Porque eu estou dando fruto que vem da raiz. Eu estou dando um fruto espiritual que vem de Deus, porque Deus é amor. E quanto mais eu amo, mais eu estou sugando dessa minha fonte espiritual. Por isso que o meu amor amadurece e eu permaneço mais. O primeiro ciclo que nós vemos no verso 12 é esse. É um ciclo virtuoso. Há um segundo ciclo no verso 13, 14 e 15, que é um pouco diferente, mas ele também é virtuoso. O apóstolo João está dizendo assim, puxa, e se a pessoa não sabe se ele está ligado na fonte, se ele está ligado na raiz? Então no 13, o apóstolo João escreve assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Percebe como ele volta para o ciclo de novo? Esse ciclo é um pouco diferente, ele começa com permanecer. Como é que eu sei se eu estou permanecendo em Deus? Porque talvez eu esteja enganado. Talvez eu aceitei a Jesus, mas não foi bem aceitar. Talvez eu não sei se eu fui 100% sincero. Talvez eu queria amar, mas não sinto tanto amor. Ele fala, tem uma maneira de você saber se você está permanecendo em Deus, e isso é se você recebeu o Espírito Santo. E deixa eu explicar isso. É impossível alguém aceitar Jesus sem receber o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai entrar no teu coração e vai te quebrantar o coração e vai te convencer da necessidade de você se render a Jesus. Então, se você nunca recebeu o Espírito Santo, você nunca se converteu. Eu sei que tem outros irmãos muito queridos nossos que têm outros ensinos sobre isso, mas eu não vou hoje poder investir o tempo nisso. Mas ele fala claramente, como é que eu sei se eu permaneço? Porque ele deu o seu Espírito Santo. E aqui eu preciso fazer a primeira parada. Você tem comunhão com o Espírito Santo?
Alguns dizem, não, eu sou batista. Eu sei que tu é batista. Que bom. Você tem comunhão com o Espírito Santo? E eu sei que isso é um pouco estranho. Para alguns de nós é assim, eu acho que sim, eu não sei. Se tem uma coisa que nós precisamos na nossa vida, é ter muita certeza sobre isso, queridos. Muita certeza. Eu ouço o Espírito Santo falando no meu coração. Eu, pessoalmente, nunca ouvi uma voz. Acho que ele faz isso com outras pessoas, comigo nunca fez. Mas eu sinto pensamentos que entram na minha vida que eu sei que não saíram de mim. São coisas que Deus me chama a atenção para um verso que faz anos que eu não olhei. Eu nunca parei para pensar. Às vezes Ele manda alguém me falar uma coisa do nada. E tem algumas experiências que são definitivamente sobrenaturais. Mais de uma vez eu tive pessoas chegando para mim e me falando algumas coisas que parece que ele tinha uma câmera escondida na minha casa. Pior ainda, na minha cabeça. Porque ele falou coisas que só o meu coração sabia, nem a minha esposa sabia. Teve uma vez bem claramente em que eu recebi um telefonema e esse irmão falou: boa noite, pastor Daniel, eu te encontrei numa conferência tal. Eu nem lembrava do nome dele, nem sabia quem ele era. Ele falou: olha, Deus me deu uma palavra para você. E como bom batista, eu fiquei meio arrepiado. Palavra para mim? E ele começou a descrever como estava o meu coração. Gente, eu não sei se eu teria descrito tão bem. E ele falou: mas Deus está dizendo para ti, permanece, filho, porque tu está sendo fiel E ele começou a dar uma palavra de Deus para mim que eu não sei como explicar de outra maneira. Aí no final, um irmãozinho muito simples, muito querido, falou: pastor, eu falei: sim. Tu entendeu? Eu falei: eu sim. Ele falou: pois eu não sei do que se trata. Daí eu comecei a explicar, ele falou: não, pastor, nem precisa me explicar. Se você entendeu, o mensageiro falou, a mensagem chegou, eu estou feliz de ser canal do Espírito Santo. Até logo. Nunca mais falei com ele, nunca mais me ligou, não sei nem o nome dele. Gente, eu queria ter uma dessa por dia, mas não foi assim, tá? Foram algumas vezes na minha vida que Deus falou: Daniel não está ouvindo? Abriu os céus e: Daniel, é contigo. Mas você tem ouvido o Espírito Santo? Não nessas experiências assim. Você ouve o Espírito Santo falando no teu coração? Você ouve Deus te cercando? Volta e meia eu sou cercado por Deus. Na minha leitura bíblica salta um texto e eu fico meio pensando no texto. Aí conversando com a Ana Paula, de vez em quando ela fala alguma coisa. Aí conversando com o irmão eu vejo outra coisa. Aí, gente, chega no final da semana eu falo: tá bom, Deus, tá bom, já entendi. Ele está me cercando. Você percebe isso na sua vida? Você percebe o Espírito Santo te falando? Porque se você não percebe, querido, como é que pode viver uma vida espiritual? Sabe o que eu acho que acontece? Quem manda e-mail para mim sabe que eu sou péssimo para devolver e-mails. Mas deixa eu voltar atrás, não quero falar de e-mails. Cartas. Tem algumas pessoas balançando a cabeça já. Tá bom, eu sei. Cartas. Eu sou do tempo que a gente se comunicava em carta. Grande parte do meu namoro com a Ana Paula foi feito por cartas, que demorava 2 semanas para chegar, 2 semanas para voltar, ou seja, a minha pergunta era respondida 1 mês depois. Nem precisava responder mais, que já tinha mudado tudo. Mas o que acontece com frequência? Um amigo, ou você investe na amizade naquele tempo, ou você escreve uma carta, ligação telefônica era cara, tá? Celular, nem sei pensar nisso. Só em filme de ficção científica. Ou você mandava a carta, ou você ia se distanciando. Hoje em dia, ou você manda um WhatsApp, ou você vai se distanciando. Ou você investe no relacionamento, ou daqui a pouco fica um negócio assim: a gente se encontra tão bom, mas não tem nem mais assunto. Com o Espírito Santo eu creio que é a mesma coisa. Ou eu estou avidamente aqui, fala Deus, fala que eu quero te ouvir. O que o Senhor quer me dizer agora? Ou então eu vou vivendo minha vida correndo e Ele está falando, não estou nem ouvindo, daqui a pouco a voz fica mais distante, aí chega um dia, o pastor pergunta: você tem ouvido o Espírito? E você fala: pois é, teve uma vez que eu ouvi, faz 8 anos. Puxa vida. Permanecer em Deus significa você ouvir o Espírito que te foi dado. Significa você atentar para o que o Espírito Santo está te falando.
principalmente pela palavra que é a nossa fonte de revelação, mas eu vou muito além. Eu digo ouvir no teu coração. Às vezes é uma música que toca o teu coração e você passa a semana inteira pensando naquela verdade bíblica. E se o Espírito Santo te incomoda com alguma coisa, vai para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Ah, olha só, aquele autor tinha razão, né? Aquele cantor, porque bate aqui com isso aqui. Aí conversa com alguém, pergunta para alguém, cara, Deus está me falando isso, o que você acha disso? Em vez de perguntar qual o resultado da passeata, pergunta de que maneira ele entende essa verdade que Deus colocou no teu coração. Nada contra o resultado da passeata. Isso foi no verso 13, porque ele nos deu o seu Espírito. A seguir, verso 14 diz, e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Testemunhamos do Pai. Testemunhamos o que Deus tem feito. O que é que Deus tem feito na tua vida? O que é que você percebe que Deus tem feito? Eu lembro de um tempo atrás, pastor Roberto Silvado esteve aqui entre nós, e ele descreveu uma situação que eu acho que é muito verdade. Ele contou uma historinha mais ou menos assim, que o irmão em Cristo está andando de carro, aí de repente vem um doido do outro lado, ele desvia, sai da pista, capota o carro 3 vezes, e aí quando ele se dá conta, né, houve o airbag que surgiu e pneu, ele sai do carro, ele está inteiro, ele chega na igreja e fala, pastor, preciso dar um testemunho. Deus é fiel, me protegeu, seus anjos me cercaram, eu senti o mover de Deus. Aí na segunda-feira ele chega no escritório e falou, gente, o negócio é o seguinte, se vai comprar carro tem que ter airbag. Porque o cinto de segurança, e para mim é assim, carro tem que ser, porque eu não. Imagina, cara, comprar um carro qualquer, vou acabar morrendo. Percebe a loucura? Aqui é Deus me protegendo, aqui é o airbag me protegendo. Nós temos testemunhado do Pai. Você pode alistar, eu vi Deus na minha vida, quando? Essa semana, quando eu fui falar com alguém, e Deus abriu a porta para mim, e foi maravilhoso. Eu vi Deus comigo quando eu estava no fim do meu salário, só tinha mês pela frente, e de repente veio um pagamento de uma conta que eu nem esperava mais receber, e eu tinha dinheiro para cumprir meus compromissos. Eu vi Deus agindo na minha vida quando eu estava no fim das minhas forças, e em vez de Deus me dar livramento, Ele me deu mais força. E eu consegui me encorajar e caminhar cumprindo a Deus. Eu vi Deus me abençoando quando aquilo que eu não queria que acontecesse com meu filho aconteceu, e eu continuei orando, e eu estou vendo pouco a pouco isso mudar. Aquele relacionamento que eu não tinha mais esperança, nós temos visto Deus na nossa vida. Agora, de novo, como é que eu sei que eu permaneço em Deus? Eu permaneço em Deus não porque Deus se manifesta, porque, querido, Deus se manifesta. Se você não tem visto, você tem perdido o bonde da história. Porque Deus está presente e está agindo. Você pode ser cego para isso ou pode perceber isso. Mas como é que eu permaneço em Deus? Eu permaneço em Deus quando eu vivo a minha vida atento para o mover de Deus. Em vez de viver minha vida como incrédulo. Eu fiquei muito chocado. E não com as pessoas, por favor, porque eu acho que foi muito, muito sincero com a formatura que eu fui ontem. Eu estou acostumado com formaturas em que em algum momento alguém fala assim, queremos agradecer aos pais, aos professores, ao meu cachorro, e agradecer a Deus também. E, pelo menos na formatura de ontem, Deus não foi mencionado uma vez. Claro que é uma faculdade não cristã. Mas eu fiquei assim, a única vez que foi mencionado foi numa piada. Eu não estou jogando pedra, eu estou dizendo, é assim que vivem os não cristãos. Eles vivem como se Deus... Agora, se você perguntar quem acredita em Deus, vários diriam, eu acredito. Mas Deus é que nem um marciano. Você acredita que existe vida inteligente fora do planeta Terra? Acho que sim, não sei. Mas não tem a menor relevância para a tua vida. E, infelizmente, como cristãos, eu vejo na minha vida, eu vivo minha vida assim, pai, eu preciso conseguir economizar o dinheiro aqui, fazer aquilo, preciso falar com aquela pessoa, preciso planejar isso, preciso arrumar aquilo. Parece que eu vivo como se Deus não tivesse nenhuma relação comigo. Se eu faço isso, eu não estou permanecendo em Cristo. Testemunhar do Pai. Por fim, verso 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. É muito interessante essa estrutura que o apóstolo João fala, porque permanecer está ligado a receber ou manter comunhão com o Espírito Santo, testemunhar do Pai e confessar que Jesus é o Salvador. Eu sei que o verso diz que Jesus é o Filho, porque essa era uma luta que havia naquela época, quando o apóstolo João escreveu, que muitos naquela época começaram a dizer que Jesus não era bem o Filho de Deus, ele era um cara legal. Jesus era um filósofo, Jesus era um profeta, mas Filho de Deus assim não era. Então ele diz, gente, você recebeu o Espírito, você testemunha do Pai e você confessa, repara bem, publicamente que Jesus é o Salvador. Você não precisa brigar com isso, você não precisa subir em cima da sua mesa no escritório e falar, atenção todos, vamos ter um culto agora. Não vai rolar. Tu vai sair amarrado do escritório. Não é esse o propósito, não é esse o jeito de Deus. Mas toda oportunidade que der, tu fala, pois é, mas cara, Jesus mexeu com a minha vida. Agora, se você não tem testemunhado, você não tem percebido a ação de Deus Pai, se você não tem percebido, não tem ouvido do Espírito Santo, você vai falar o quê? Você vai ensinar doutrina, nada contra a doutrina. Mas o mundo não está por aí pedindo que alguém ensine uma nova doutrina. Mas ele ouve com atenção quando a sua vida fala tão alto que você diz, é Jesus, e o pessoal fala, ele pode nem acreditar, mas ele fica assim, entendi, quer dizer, E aí vem algumas perguntas interessantes. Como é que eu permaneço? Como é que eu sei que eu permaneço? Gente, não é só porque uma vez eu tomei um compromisso com Jesus. Permanecer tem a ver com ouvir o Espírito, perceber a ação do Pai e confessar que Jesus é Senhor e Salvador. E assim eu permaneço. Eu permaneço em Cristo, ou em Deus, e Deus permanece em mim. O trecho final dessa parte da epístola, nós lemos assim, a partir do verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece Deus em Deus nele. Percebe de novo a mesma expressão. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. 3 frases que eu acho que resumem esse trecho para nós. A primeira delas, que ele repete, aliás, várias vezes, verso 16, assim conhecemos o amor. Queridos, amor não é uma sensação gostosa. Amor não é assim, puxa, que gostoso aqui entre nós, né? Que legal, que barato legal esse aqui, todo mundo feliz, sorrindo um para o outro. Isso é consequência do amor, não é um amor. Amor é muito mais profundo, amor é sacrifício. Amor é você levantar de madrugada para cuidar do filho doente. Amor é você engolir uma ofensa e perdoar. Amor é você ir atrás de quem já te rejeitou. Amor é você se sacrificar por quem nem sabe se quer alguma coisa contigo. Amor é doação, amor é sacrifício. Conhecendo o amor. O amor que ele está falando é o amor de Deus. E ele diz aqui, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, porque se há amor na sua vida, se você tem crescido em amor, você tem andado com Deus. E deixa eu explicar isso bem claro. Tem muita coisa por aí que as pessoas chamam de amor. Olha o que Deus chama de amor. Porque tem várias coisas que são chamadas de amor, que na verdade não são amor. Pode ser sentimento, pode ser afeição, pode ser preferência, pode ser várias coisas. Quer fazer um teste se é amor ou não? Pergunta se você abriria a mão do outro pelo bem dele. Porque o amor mais popular, mais conhecido que existe por aí,
é o amor domínio. Eu te amo tanto que tu não pode sair de perto de mim. Eu te amo tanto que você tem que ser só para mim. Eu te amo tanto que se alguém te olhar, eu furo os olhos. Porque é só meu. Gente, isso aí é paixão profunda. Tudo bem, nem discuto, é bom, é ruim, sei lá. Não é amor. Amor é, eu te amo tanto que se for melhor para ti ficar longe de mim, eu me afasto de ti. Eu me sacrifico por ti. Eu te amo tanto que é um prazer estar contigo. Mas se eu tiver que estar longe, eu também estou. Esse para mim é o maior teste que eu vejo, pelo menos. Conhecendo o amor e confiando no amor. No amor que Deus tem por nós e no amor que Deus colocou no nosso coração. Nós temos falado tantas vezes que nós queremos aprender a amar porque nós fomos amados. Queridos, Deus já colocou amor no nosso coração. Não é, Senhor, me dá amor. E Ele fala, já te dei amor. Não, eu quero amor, Senhor, derrama amor. Eu já morri na cruz por ti, já derramei, você tem toda sorte de bênção espiritual na tua vida. Não, mas eu quero sentir. Ah, bom, sentir, aí vai depender de uma série de coisas, inclusive da nossa criação, de traumas, de sentimentos, de personalidade, de várias outras coisas. Mas, por fim, uma coisa que a gente não pode negar é isso aqui. Amor é uma consequência de andar com Deus. Se nós levamos a sério essa nossa frase, eu espero que você leve, nós estamos aprendendo a amar, ou estamos amando, porque nós fomos amados. E porque eu fui amado, eu quero estar perto do Pai. Não há melhor lugar no mundo do que perto do Pai. Mesmo que seja no meio das dificuldades, mesmo que seja no meio da dor, mesmo que seja num vale da sombra da morte. Queridos, eu quero encerrar, mas eu quero encerrar com uma oração, especialmente pensando naquele trecho do verso 13, 14 e 15. Nós precisamos de um compromisso entre nós, de que nós vamos fazer habitação próximo do Pai. Nós precisamos de um compromisso. Por que isso? Senão a gente vai ficar se chicoteando, se pinicando, se espetando para ver se a gente cresce. Não é isso que faz crescer, não é cobrando. Sami, seja mais amoroso. Cláudio, demonstra mais alegria. Beto, demonstra mais paciência. Vlad, demonstra... Não é isso. Isso serve como exortação, como alerta, como acorda. Mas é o máximo que faz. Medo e pressão são péssimos motivadores. Agora, andar com Deus, você começa a exalar o perfume de Cristo. Eu uma vez ouvi um estudo, não sei se é bem assim a história, mas eu gostei da imagem, que os sacerdotes no templo exalavam o perfume do incenso que era queimado, e um dos incensos que mais era queimado no templo era a canela, e que às vezes as pessoas podiam identificar os sacerdotes pelo cheiro que eles tinham de canela. Não sei se você gosta de cheiro de canela, e para mim é totalmente secundário isso. Mas já imaginou se nós exalássemos um aroma de Cristo? Aliás, é isso que nós somos chamados a fazer, não é? Que no meu andar, no meu caminhar, no meu falar, no meu dirigir em Porto Alegre, no modo como eu trato meus filhos, a minha esposa, no modo como eu trato meus vizinhos, no modo como eu faço negócios, no modo como, sei lá, tudo que eu faço, fosse carregado de um aroma de Cristo. Por quê? Porque eu estou com Ele, eu vivo com Ele. Que fosse uma coisa natural. Duas coisas você repara quando você visita a casa de alguém que adora animais e que tem cachorro dentro de casa. Eu espero que a minha casa não seja assim, mas tudo bem. Lá eu fui voto vencer, é uma longa história, não importa agora. Mas o fato é, você entra na casa, a pessoa adora falar de cachorro. Ah, porque o meu cachorro ia ser imagem. Parece gente, olha só, e conta história, e conta história. Maravilha. Segunda coisa, em geral, você sente cheiro de cachorro. Não, a minha casa não. Eu não fui da sua casa ainda, talvez, mas o que eu quero dizer é, se você anda com Deus, as pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber.
Não quer dizer que você não vai ter conflito, não vai ter tristeza, não vai ter momentos que você está negando na prática o Deus em quem você crê, mas o fato, as pessoas vão perceber, elas vão reparar, elas vão perceber um amor crescente. Eu quero te desafiar junto comigo a esses 3 compromissos que o apóstolo João nos desafia. Primeiro, ouvir o Espírito Santo. Essa semana, não daqui a 5 anos, não num evento especial, que eu espero que aconteça também, mas essa semana, Espírito Santo de Deus, eu quero ouvir tua voz. Segunda coisa, eu quero perceber a ação de Deus, eu quero poder testemunhar essa semana. Deus fez isso na minha vida. E terceiro, eu quero poder falar que Jesus é meu Salvador. Obviamente, se Ele é seu Salvador, senão nós temos outra conversa para ter. Eu quero, mais 1 minuto aqui, eu vou me ajoelhar e te convido a fazer a mesma coisa comigo. Se você quiser, se você puder, pode ficar sentado também, não tem importância. Mas eu quero te desafiar a que nós possamos fazer morada com Deus de tal maneira, de uma maneira tão intensa, que as pessoas ao nosso redor possam se sentir, no mínimo, curiosas sobre esse Deus em quem nós afirmamos crer. Não estou dizendo que a sua vida não vai ter problemas, não estou dizendo que todos os seus conflitos acabaram, não. Mas, puxa vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero amar muito mais. E eu sei que isso é fruto de permanecer em Deus, em comunhão, em intimidade. Se você quer fazer esse compromisso comigo, se ajoelha ou abaixa a sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, eu creio que, assim como eu, vários dos meus irmãos e irmãs aqui anseiam por permanecer muito mais contigo, Pai. E eu confesso que, volta e meia, o Senhor não está tão presente na minha vida, ou eu não estou com os ouvidos tão atentos, nem com o coração tão aberto como eu poderia e deveria estar. Pai, eu quero aqui diante dos meus irmãos e junto com eles assumir um compromisso contigo, Pai, que essa semana, começando essa semana, Pai, nós queremos ouvir a voz do Teu Santo Espírito na nossa vida. Nós queremos ouvir o constrangimento do Espírito Santo, o encorajamento e o consolo do Espírito Santo. Nós queremos poder testemunhar do modo como o Senhor vai agir no nosso meio, Pai, como o Senhor tem agido e vai agir no nosso meio. Nós queremos poder testemunhar do Teu poder entre nós, de conflitos resolvidos, de uma atuação sobrenatural, claramente sobrenatural. Pai, nós somos o povo que se diz o Teu povo. Nós somos aqueles que dizem que a nossa vida é espiritual. Pai, nós queremos viver essa vida espiritual e não só falar dela. Por fim, Pai, nós queremos, e eu começar de mim, eu quero uma oportunidade para confessar que o Senhor é meu Salvador e confessar isso publicamente, Pai. Não só aqui entre os irmãos, mas especialmente entre aqueles que não Te conhecem. Eu quero poder testemunhar da diferença que o Senhor tem feito na minha vida, da transformação que o Teu Espírito gerou, da presença de Deus Pai. Pai, eu quero exalar o doce perfume de Cristo. Eu quero poder amar, porque isso é resultado de permanecer em Ti e me leva de volta a permanecer em Ti. Pai, faz de nós uma igreja amorosa, porque permanece em Ti. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida de toda a nossa igreja. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.